Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Desejo vivamente que este domingo, dia do Senhor, seja muito abençoado na sua vida, na vida de sua família. E nós, congregando-nos na comunidade de fé, possamos escutar a palavra santa de Deus, celebrando a Eucaristia, centro de nossa vida. Lembro, amado e amada de Deus, no grande mistério da palavra, Jesus Cristo se manifesta como a palavra da nova e eterna aliança. A liberdade de Deus e a liberdade do homem se encontram definitivamente na sua carne crucificada, num pacto absoluto, válido para sempre. É por isso que nós celebramos a Eucaristia. Por isso que a Eucaristia é o centro de nossa vida. O próprio Jesus, na última ceia, ao instituir a Eucaristia, falará de novo, de nova e eterna aliança, estabelecida no seu sangue derramado, mostrando-se como o verdadeiro Cordeiro imolado, no qual se realiza a verdadeira libertação da escravidão que nos oprime e nos impede de viver a liberdade de filhos e filhas de Deus. Celebrar o domingo, dia do Senhor, nesse encontro bonito de família de Deus na comunidade de fé, é buscar, pela escuta da palavra, pela Eucaristia celebrada, a libertação de que precisamos, alargando nosso coração e nos devolvendo a inteireza que perdemos pelo pecado, através da graça que nos resgata. Que o domingo de hoje seja muito abençoado para todos nós. Sobretudo por essa experiência bonita de, neste mês de setembro, mês da Bíblia, escutarmos, habituando-nos na escuta diária da Palavra Santa de Deus, no diálogo com Ele. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, Ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele que não pode, ao ver que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amado irmão, amada irmã, o Senhor nos desafia. Desafia-nos exatamente para que nós não nos acostumemos com a mediocridade. Ele nos desafia chamando-nos a compreender quais são os critérios que precisamos usar para conduzir a nossa vida. Esse é um desafio existencial enorme, exatamente, amado e amada de Deus, porque limitados na condição de pecadores, nos limites naturais da nossa condição de criaturas, muitas vezes confundimos, escolhemos inadequadamente, deixamos de lado o que conta mais. Não sabemos muitas vezes qual é a direção certa. Por isso, o Senhor chama-nos a compreender qual é a estatura que devemos ter enquanto seus discípulos e discípulas, irmãos e irmãs nele, o Filho, filhos e filhas de nosso Deus. Por isso diz: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. O Senhor pede de nós desapego. Isso significa não ser negligente absolutamente,
não se interessar por aquilo que é importante e necessário. Desapegar-se significa, portanto, tornar-se capaz de escolher o essencial, de priorizar aquilo que conta e de colocar no lugar certo a medida certa para podermos conduzir a nossa própria vida. O Senhor nos desafia, um desafio enorme colocado a cada um de nós. Por isso ele diz, quem não toma a sua cruz para seguir, não pode absolutamente viver esta experiência bonita de desabrochar para o amor de Deus. Tomar, amado e amada de Deus, a sua própria cruz significa fazer a experiência bonita de olhar a sua vida, de tomar a sua vida na medida certa e qualificá-la. A cruz não é um peso sobre as nossas costas. A cruz, na verdade, é a experiência de olharmos a nossa vida com seus limites, em razão dos pesos produzidos por nosso pecado, mas de olhar a nossa vida com alegria, de empenhar-nos para qualificá-la, não uma qualificação apenas como garantia de alguns confortos que queremos adquirir para nós, ou de algumas comodidades, ou da constituição de zonas de conforto, onde muitas vezes alimenta mais em nós a indiferença, sobretudo para com os mais pobres e sofredores. Tomar a nossa cruz e seguir a Cristo é tomar o conjunto da nossa vida, e iluminados pela presença dEle, amorosa, compreender o rumo novo da nossa vida, dar novas respostas e participarmos de maneira mais cidadã da construção de uma sociedade mais justa e solidária. Para isso nós precisamos aprender muito, aprender uma sabedoria que está para além das técnicas que usamos ou dos manuseios que nos tornamos capazes de fazer. Trata-se de uma sabedoria que nos faz capazes de olhar a vida e vivê-la produzindo sentido, devolvendo ao coração das pessoas a alegria de viver, compreendendo a nossa corresponsabilidade cidadã por um tempo novo, por uma vida nova, por uma sociedade mais balizada pela justiça e pelo amor, sobretudo vencendo a indiferença que compromete a paz, criando em nós uma sensibilidade social e política que nos capacite para escolhas adequadas, em todos os níveis, nos momentos devidos, de modo a construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. É preciso saber esta sabedoria que nos faz conduzir a vida na direção certa. Vamos pedir juntos a graça dessa sabedoria para nós, na nossa vida familiar, na nossa vida comum, para todos os cidadãos, para os governantes, para todos aqueles que são construtores da sociedade pluralista, para que assim, com uma sabedoria que ultrapassa interesses, mesquinhez, apegos, nós possamos dar à nossa vida um rumo novo e à nossa sociedade a oferta de um tempo novo na justiça e na paz. Supliquemos esta graça para todos nós. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra,
Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.